Brasil e em parte considerável do mundo dizem que vivemos numa democracia. Até a Coreia do Norte, que se chama República Popular Democrática da Coreia, diz que vive numa democracia. Mas afinal, vivemos numa democracia? Aí tu bota umas democracia aqui, umas democracia ali. E daqui a pouco a gente tem que começar o concurso mundial de vinhetas. Tem que pedir pra galera se inscrever no canal já, né? Que os youtubers jovens pedem no começo, né? E pra dar o joinha E já, dá né? uma joinha. Eu acho errado isso. Porque Sim. tu não viu o vídeo ainda, como é que tu vai dar o joinha de... Exatamente. Vai que tu fala uma coisa que a pessoa não concorda, daí a pessoa tem que... Desdar joinha. A cada 2 anos, aquela coisa bonita, essa época de eleição, essa época que todos sentem-se cidadãos, político fica chorando voto, político vai lá, abraça a criancinha, político vai lá, come pastel, come aquelas comidas lá mais de botequim. E é aquilo, né? O político que não foi votado, bom, já era, não se elegeu, fica pra uma próxima. Isso é um dos pilares do que a gente chama de democracia. Demo, povo, não é diabo, né? E cracia é Kratos, não Kratos. Kratos significa poder. Então democracia seria o poder do povo. Cabe então desse princípio que o povo ele é soberano e cabe a ele fazer política. Política lá, né, de polis, vem de polis, que significa cidade. Então através da democracia que tu vai organizar a cidade, uma nação, um estado. De alguma coisa pra nós brasileiros são básicas na democracia. O voto, como foi dito anteriormente. Partido político, né, que é um grupinho ali que se junta com uma determinada ideologia que vai levar as demandas para a população que votou nele. São princípios que mais ou menos a gente define como democráticos. Tá, mas onde eles surgiram, professor? Tem 2 livros bem clássicos de 2 caras muito loucos. Primeiro chamado A República de Platão, onde ele define democracia, o estado onde reina liberdade absoluta entre as pessoas, desde que fossem governados por filósofos, pessoas que deteriam o saber. E daí também tem A Política do Aristóteles, que era discípulo do Platão, que acreditava que o homem era um animal político, isso naturalmente o homem gostaria de fazer política, e ele definia lá a felicidade, né? Ela tinha que estar em consonância com o bem comum. Então se no espaço público estivesse tudo certo, isso é um caminho para tu indivíduo ser feliz. Ele também era um pouco assim seletivo no que diz respeito a quem faria a política. Ele tinha um perfil ali da pessoa que poderia fazer política. Ah, o cara sabe lá, cara, motherfuckers. Esse cara poderia fazer política. A gente vê nesses 2 exemplos que não é necessariamente todo mundo que pode ser político. E que até a democracia não era uma unanimidade entre eles, assim. Tipo, Tiririca não ia ganhar a eleição se ele tivesse nascido na Grécia, né? Tá, mas como é que funcionava essa democracia na Grécia? Em algumas cidades, né, vamos pegar Atenas como exemplo, existia um espaço chamado Ágora. Ele era a expressão máxima de esfera pública, assim, por onde passavam todas as discussões políticas, tudo que acontecia pela cidade, tudo se passava por esse espaço de Ágora. E a democracia ali funcionava um pouco diferente como as pessoas concebem hoje. Atualmente, né, a gente tem o governo e o povo. Governo são pessoas que tu elege para te representar. Povo é quem não é governo. Tu vai lá, tipo, vota no cara e tu acredita e o cara vai fazer o que tu quer. Se o cara não faz, tu manda e-mail pro cara, tu escreve textão no Facebook, tu vai pra rua se manifestar, né? É mais ou menos isso que a gente tem hoje. Na Ágora de Atenas também tinha essa ideia de governo e povo. Governo também era quem tomava as decisões, mas todas as decisões que eles tomavam eram em assembleia. Os caras ficavam lá discutindo e tentando achar um bem comum ou um consenso entre eles. Tu não tinha intermédio de ninguém, tu não tinha essa pessoa que tu escolhia como representante para fazer alguma coisa. Claro, quem participava disso era todo homem ateniense alfabetizado com mais de 20 anos. Tinha um recorte de quem participaria também. Ali é o embrião de uma coisa que a gente chama de democracia direta, que é essa ideia de tomada de decisões de forma coletiva e do povo. O povo toma as decisões sobre as demandas da cidade, estado, município, enfim. Daí tem a ascensão e queda do Império Romano. Depois tu entra lá na Idade Média, a Idade das Trevas, tinha mais de 1000 anos de vários nada. Daí tinha lá o senhor feudal, o clérigo e o servo, né? O senhor feudal era o cara que dava segurança pros servos, então os servos pagavam uma parte da produção para ele, os clérigos cuidavam do mundo espiritual. Tu tinha uma estrutura ali de uma minoria, senhores feudais e clérigos, que controlavam uma maioria. Engraçado isso, né? Daí tu tem o princípio do que a gente chama de democracias modernas, onde os Estados Unidos na Revolução Americana e a França na Revolução Francesa dão início nisso que é chamado de revoluções burguesas, né? Nos Estados Unidos ali tem a famosa Constituição dos Estados Unidos, onde o povo dos Estados Unidos só pode governar mediante a eleição de representantes. Curiosamente, se tu procurar dentro da Constituição estadunidense, não tem a palavra democracia, porque os caras acreditavam que a democracia levaria à anarquia, visto aqui como bagunça, né? Que o povo não pode decidir por si só, que isso levaria a uma bagunça. Então aqui é eliminado já a ideia de democracia direta. As pessoas vão votar em alguém
alguém que vai fazer as coisas pra elas. E na França, que tu tinha ali a organização do primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a monarquia, o terceiro estado, burgueses ali, os artesãos e o resto da população em geral, que era a maioria absoluta. Era isso como se organizava a França, né? De novo, né? Um grupinho ali bem pequenininho, controlando a vida de uma galera inteira. Daí rola aquela Revolução Francesa, um monte de cabeça cortada, aqueles ideais de igualité, fraternité e liberté. O francês tá bom, tu viu? Ó, tão bom quanto o teu alemão, né? Que a gente viu já no vídeo passado, que é excelente também. É ali que surge aquela ideia de sufrágio universal. Todos os cidadãos votam. Só que, claro, na Revolução Francesa eram todos cidadãos maiores de idade, homens, né? Depois que teve toda uma luta das mulheres lá pra conseguir direito ao voto do sufrágio universal também. Tem o filme As Sufragistas. Ah, é. A primeira vez que as mulheres votaram foi lá na Nova Zelândia, tava muito louco. E ali também tu tem a Carta de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aquilo ali vai inspirar depois os direitos humanos da ONU e tal. Essa é a Carta. E na Constituição Francesa também não tem a palavra democracia. Os links de ambas as constituições estão ali na descrição. Tá duvidando de mim? Vai lá, abre o negócio, dá um Ctrl F e escreve demo. Crazy, ou democracia, eu não sei se é assim. Então, em ambos os casos, não se tem democracia como concebe-se na palavra e como aconteceu na Grécia, por exemplo. Por isso, essas democracias são chamadas de democracias liberais ou democracia representativa. Tu escolhe alguém pra votar pra ti. Tem um grupo de pessoas que acaba legislando. A gente chama isso de democracia liberal ou representativa. E aí que muita gente se incomoda com a democracia liberal, que ela traz alguns problemas quais? Ai, isso não vai funcionar, isso não tem jeito. Vai ser sempre assim na política. Não votei nele, então o problema não é meu. Que a gente viu ultimamente, né? Fiquem com esse problema vocês. Ai, ele não tá fazendo o que eu quero. Tu acaba criando um político por profissão, terceirizam, a profissão do cara é político, sendo que era pra ser uma coisa que todos fazem política, não. Tu acaba terceirizando, agora tem a profissão político. É organizado de uma forma que se tu não estuda ou não tá inserido, é de dificílima compreensão. Daí aquela ideia de partido político, né, que várias vezes eles fazem a mesma coisa, só que eles são inimigos, então tu não pode concordar, isso acaba travando vários diálogos. Por exemplo, é a Dilma, que fez um pacote de privatização. Se tivesse sido o Aécio Neves, todo mundo ia estar fazendo igual com o pacote de privatização dela. A ideia de privatização não é uma coisa que foi só do PSDB. O PT também fez, só que a galera do PSDB criticou, porque ela era do PT. Ai, comunista. Então tem várias coisas que é vista por bem comum, só que os partidos às vezes acabam limitando esse diálogo. E as pessoas, e talvez esse é um dos maiores problemas, não se sentem representadas pelos políticos. Tu é convocado a cada 2 anos só pra dar teu voto. Fora isso, vai viver tua vida. Também tem o caso de, tipo, o próprio exemplo da eleição do PT com o PSDB. Foi 49% que votaram no Aécio Neves. O que tu faz com essa massa que é gigantesca de votos? Um golpe. Isso tudo acontece porque a vida de decisões públicas se afastou muito da vida cotidiana. A maior parte do brasileiro, assim como a maior parte dos homens do planeta Terra, não se preocupa muito com política, assim, porque ela é muito afastada da vida cotidiana. A gente vive numa farsa democrática, o que a gente vai fazer? Calma, jovem. Democracia liberal ainda é um dos menos piores sistemas que a gente conseguiu criar na humanidade, assim. E que conseguiu ser conduzido em larga escala, né? Atingiu vários países, várias pessoas e tal. Antes disso, que ditadura, né? Tem que avisar o Bolsonaro, inclusive, né? Tem várias pessoas, Tem né? várias pessoas, Não só né? o Bolsonaro. Então como a gente melhora a democracia? Olha que genial. A gente melhora a democracia com mais democracia. O óbvio precisa ser dito, já diria o Morin. Democracia direta é uma alternativa, porém a crítica que se faz a ela, como é que tu ia organizar uma democracia direta em larga escala? Ou como é que tu ia organizar uma democracia direta num país do tamanho do Brasil? Também tem os políticos que não querem sair daquela situação, então como é que tu vai organizar uma democracia direta se os próprios políticos não querem sair do centro do poder? Que, né, depois que tu tem poder, óbvio que tu não vai querer largar o poder. Daí tem um vídeo do House of Cards ali pra tu ver se tu quiser se inteirar melhor sobre isso. E porque tem gente que simplesmente acredita em democracia representativa. Tem um monte de gente, tem que ser respeitada. Não, acho que democracia representativa é o ideal. Tem pessoas que acreditam nisso também. E daí diz, tem que aperfeiçoar aqui, tem que aperfeiçoar ali, né? A estrutura tá certa, mas a gente pode melhorar aqui, ali. Mas tu te lembra pra quem tu votou pra deputado, vereador, governador, nas últimas 2, 3 eleições? Vou te dar um tempo pra pensar. Você lembra? Eu lembro de todos. Oh, tchim! Yay! Se tu não te lembra, tu teve dificuldade pra se lembrar, esse é o problema. A política ela tá distante de ti. Tu não
não tem interesse em participar. E não porque tu não gosta, é às vezes porque tu não sabe, é às vezes porque eles fazem do jeito que é pra tu não saber. Porque se a gente pega o conceito de Aristóteles, o homem é um animal político, ele vai querer fazer política. Todo mundo acaba fazendo política no cotidiano. E dentro desse sistema que a gente vive, onde o trabalho é o centro, e é o mais importante de tudo e não a política, isso vai se tornar mais problemático ainda. Daí tem um cara chamado Bobbio, que tem uma alternativa que resolveria os problemas da democracia direta e da democracia representativa, pois ia acabar com aquela ideia de alienação política do cidadão, que é o que a gente vive no Brasil com os bolsominion, né? Essa galera toda. É uma alienação política do cidadão. Ou quem, tipo, caguei pra tudo. Chamada democracia semidireta, onde os políticos cuidariam daquela parte burocrática, pagar funcionário público, botar dinheiro pra lá, fazer não sei o que, eles cuidariam dessa parte mais burocrática, e qualquer decisão no âmbito coletivo ou de bem comum, a população deveria ser consultada. Isso é impossível! Bom, isso é praticado na Suíça, por exemplo. O cidadão que conseguir 100 mil assinaturas, ele pode mudar a constituição do país. Daí vai pra referendo, e a população diz sim ou não. Depois tem aquela lógica dos cantões suíços, que também tem que ter a maioria da população e a maioria dos cantões dizendo sim pra ter uma mudança na constituição. Foi na Suíça, por exemplo, que esse ano circulou a proposta de dar um salário básico para todo cidadão. Todo cidadão na Suíça ia ganhar 2.500 francos, algo em torno de 9 mil reais. Isso foi para referendo, a população foi votar sim ou não, e a maior parte da população da Suíça rejeitou isso, votou não. Tem os pormenores lá da explicação, ia ser muito gasto social, claro que vai ter vários motivos para eles terem votado não. Ou na Suécia, que mesmo que não viva numa democracia semidireta, os partidos rejeitaram as Olimpíadas de Inverno depois de consultar a população. Porque, né, a população mais bem informada ali, com mais entendimento de política, viu que não valeria a pena gastar vários bilhões para fazer uma Olimpíada. Eles teriam outras prioridades, por exemplo. No Brasil não ia funcionar, todo mundo é mongolão! Democracia é exercício, e a gente precisa estar sempre questionando isso para melhorar. E de novo, ela ainda é a melhor forma que a gente achou de organização. Só que isso daria certo ou não no Brasil se a gente fizesse. E aí, o que tu acha da democracia? Tu acha que a gente vive numa no Brasil? Como a gente podia organizar a população para de fato participar politicamente? Você acredita que a gente deva ser representado por outras pessoas? Será que um político, um indivíduo, consegue saber todos os anseios de uma população inteira? É isso aí, gurizada. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir a página do Face, sugerir umas pautas, né? Vamos sugerir várias pautas também. E me dá um abraço quando tu me vê. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!